Olá, meu nome é Maria do Socorro Mercedes, sou professora do IFE Baiano, campus Guanambi, desde 1996. E eu queria contar um pouquinho para vocês da minha história com a avicultura, que começou na Universidade Federal de Viçosa. Eu fazia zootecnia, me apaixonei pela avicultura. Desde então, a avicultura ela faz parte da minha história, da minha vida. Quando eu cheguei na escola agrotécnica, antiga escola agrotécnica, eu fui presenteada com a disciplina de avicultura e com a coordenação do setor de avicultura. Foi uma bênção de Deus, eu agradeço extremamente, foi maravilhoso. E aí, desde então, a gente vem trabalhando com produtores e com alunos e divulgando o nosso trabalho, seja no sistema convencional, caipira ou orgânico. Produção de aves de corte, postura em sistema orgânico. Eu agradeço a professora Feliz pelo convite, por a gente estar podendo contribuir com o sistema orgânico nesse nosso sertão, tá? E para todos que estiverem ouvindo. Na realidade, essa foto foi tirada no sistema agroecológico, onde os animais são soltos nesse parque e eles estão extremamente felizes e é uma produção maravilhosa, em Licínio de Almeida, na Bahia. Em 1996, nós realizamos o primeiro dia de campo, onde a gente trouxe o produtor para dentro da escola, os alunos apresentaram, juntamente com a professora Aureluce. Logo depois, a avicultura foi crescendo, as lojas de agropecuária, de ração também em Guanambi foi crescendo. Em 2008, fizemos o segundo dia de campo, o auditório encheu. Fizemos esse dia de campo com a professora Mariana na área de beneficiamento, que foi muito bom. E aí nós demos vários cursos para os produtores a respeito de manejo, de alimentação. Demos cursos também nas comunidades quando solicitadas. O ano passado, em 2019, nós fizemos o terceiro dia de campo, onde teve aproximadamente 200 avicultores. Os alunos mostraram o seu conhecimento. Foi um projeto do aluno Tiago, atualmente engenheiro agrônomo, já formou, graças a Deus, com a professora Mariana e o professor Alex. Essa foto foi tirada às 17h30, cheio, o auditório cheio, onde os produtores, os avicultores passaram o dia todo no instituto aprendendo. Foi sorteado ovos no sistema caipira, foi sorteado também plantas como a bezetacea, orapo nobis, e para que o produtor pudesse já começar a trabalhar no sistema alternativo. A domesticação da avicultura se deu na época que o homem estava muito interessado nas rinhas, nos galos de briga. No século XIX, houve já um interesse do homem na parte de carne e ovos. No Brasil, a avicultura chegou com D. João VI, foram as primeiras galinhas que chegaram aqui. D. João VI, na realidade, era apaixonado, segundo a história, pela frango assado, e aí enviaram de Portugal as primeiras raças, que foi a raça Minorca, essa raça que botava ovos de casca branca. Vocês podem ver que teve várias crioulas que vieram dessas raças. Lembrando para vocês que geralmente quando o brinco é branco, o ovo é de casca branca. Na realidade, eu nunca vi na literatura o porquê disso, mas a gente pode observar. Os caipiras são diferentes, porque não tem uma raça definida, mas se a gente pega uma Rod, por exemplo, Islândia, a gente percebe o brinco vermelho, ovos de casca marrom, que a gente chega a ver na literatura casca vermelha, devido à questão do brinco. Até 1960, a avicultura no Brasil se caracterizava por uma criação extensiva, a campo, onde o produtor não preocupava com nada, nem com ganhar dinheiro, com nada disso, simplesmente criar por criar. Era uma atividade mais feminina, de distribuição de milho e de resto de comida. E aí a gema do ovo ficava bem alaranjada, a carne diferenciada, porque o animal fazia atividade física. Alguns produtores já utilizavam o sistema semi-intensivo. Ele liberava durante o dia as aves e à noite prendia num puleiro. Bem precário mesmo. Essas raças eram não definidas e sem controle. Era uma mistura muito grande. Só que o Brasil, ele andou. Ele foi em busca de novas linhagens e após a década de 60, a avicultura industrial. Ou seja, o Brasil caminhou junto. Hoje nós somos o primeiro lugar em exportação de frango.
é muito orgulho para o Brasil. Por isso que eu acho que a gente não deve não tentar destruir a avicultura industrial ou convencional, mas a gente deve apoiar cada um com o seu mercado consumidor. E o Brasil foi atrás de novas linhagens, discussões de vários técnicos para aprender a criar. E hoje a gente é copiado no mundo todo. Então o Brasil avançou muito. Somos o segundo lugar em produção de frango, quarto em produção de ovos, e a gente, graças a Deus, vem dando certo na avicultura. Nos últimos 20 anos está havendo uma volta, né? O interesse pelos ovos e frango caipira, né? O homem, um mercado consumidor maior, onde atualmente eles estão buscando tanto o ovo quanto o frango, ou caipira ou orgânico. Mas é um mercado consumidor diferenciado. O mercado do frango industrial, do ovo industrial, ele não vai se perder, porque tem mercado consumidor para todos. Por isso que a gente deve valorizar cada um com seu sistema de criação, tentando melhorar, é lógico. Eu quero colocar para vocês aqui o conceito de frango, ou galinha convencional ou industrial. Ultimamente, a gente escuta muito falar de frango e galinha criado com antibiótico. Vamos parar com isso. Gente, o animal vai utilizar um antibiótico no mínimo possível, quando utilizar. Então, vamos tentar que todos os avicultores, também do sistema convencional ou industrial, mude. Se ele estiver usando muito antibiótico, que ele mude, porque o animal responde. Por quê? Porque eles são geneticamente melhorados, gente. Esses animais foram selecionados de cada raça para ter uma produção de excelência, tá? O animal a gente consegue ter um frango com 45 dias? Sim. Por quê? Porque tem genética, nutrição e ambiente. O frango, ele não toma um sorvete e sai da dieta, não. A ração, ela é trabalhada de acordo com a exigência do animal, tá? O hormônio, ele é proibido e o animal também não responde, porque não dá tempo, certo? Então, vamos tirar esse mito do hormônio. Outra coisa, o frango convencional ou industrial, se o animal adoecer, pode fazer uso, sim, de antibióticos. E eles também têm que olhar o período de carência desse animal para poder voltar a produzir para o mercado consumidor. Geralmente o sistema é intensivo, todos confinados. Observe, esse aviário aqui, ele é do Instituto Campos Guanambi, elas estão nas gaiolas, a cor da casca do ovo é marrom, não é isso? Ou seja, são aves que produzem ovos de casca marrom, porém a gente tenta dar um melhor para elas, certo? Só que elas são criadas num sistema intensivo. E aqui o frango industrial, onde a gente vê os nossos supermercados, graças a Deus, matando a fome de muita gente, certo? As penas do frango geralmente são brancas, por isso que a gente fala que frango de granja tem as penas brancas, não é isso? Elas são brancas, essas penas, geneticamente, para quê? Para quando depenasse, não ficasse os caninhos da ave. A casca do ovo, branca ou marrom. A nossa região prefere mais o ovo de casca marrom. Já a caipira, né, o frango galinha caipira, ela é criada num sistema semi-intensivo ou extensivo, né, a solta. Lembrando que essas aves, ela tem uma alimentação também, né, com forragens, insetos, minhocas, ela pode pastar tranquilamente, mas não tem uma instrução normativa para a caipira, onde a gente determina a quantidade de aves por metro quadrado, nada disso. Se adoecer, pode utilizar antibiótico? Pode. Muitos hoje já não usam mais os fitoterápicos, mas não tem instrução normativa para galinha caipira ou frango caipira. As penas são coloridas, aqui é o frango, né, melhorado, criado no sistema caipira. E aqui é uma linhagem da Embrapa BR-051, que é para a produção de ovos de casca marrom. Hoje já tem linhagens também trabalhada, caipira, né, para ovos de casca azul. Já o orgânico, ele se diferencia do caipira, né? Tem batem algumas coisas, porém eles se diferenciam, porque tem uma instrução normativa, né? Essas aves do sistema orgânico, elas podem ser adquiridas, né? Ou você já tem um próprio sistema orgânico, certo? Muitas vezes tem a presença do galo também, né? Que diminui o estresse. A presença do puleiro, ele é importantíssimo, tanto para a caipira quanto para o sistema orgânico, né?
Esses animais orgânicos são selecionados geneticamente, como tipo caipira, para ovos e para carne. Nós temos várias linhagens. Essa aqui para corte, né, a Lambert Rocher, pescoço pelado. Nós temos também o vermelho pesadão, o pedrez. Para a produção de ovos, a gente tem a Isabral, Loma Brau, a BR-051. No caso da criação orgânica, não é permitido aditivos químicos, nada de, mas a gente pode utilizar medicamentos homeopáticos e fitoterápicos. O sistema é semi-intensivo e a alimentação orgânica. A gente vai estar falando da instrução normativa, certo? Aqui é o frango pescoço pelado. Eu chamo a atenção que no sistema orgânico a gente não pode colocar nem bebedouros nem comedouros no piquete devido às aves silvestres. São todos colocados dentro do galpão. Já no sistema caipira, pode, certo? Esse aqui é um caipira misto e foi criado aqui na escola, né, com ração, resto de refeitório. Aqui é a BR-051, onde está oferecendo alimento, né, no pasto, e é o nosso aluno Lucas, que trabalha numa associação. Vamos começar falando da instrução normativa 46/2011. Essa instrução ela foi regulamentada também na instrução normativa 17 de 2014. Essa instrução ela trata da produção animal, tá? Normas técnicas para o sistema orgânico. Então, tudo que você quiser saber sobre o sistema orgânico está nessa instrução normativa, certo? Ó, o período de conversão para que animais, seus produtos e seus subprodutos possam ser reconhecidos como orgânico. Então, no caso das aves de corte, pelo menos 3/4 do período de vida tem que ser criado no sistema orgânico, certo? Ou seja, somente 1/4 é no sistema convencional. E depois converte para o sistema orgânico, onde é acompanhado pelas certificadoras. No caso das aves de postura, né, a conversão pode ser de 75 dias em sistema de manejo orgânico, tá? Então, você tem que tratar o animal, ele converte para o sistema orgânico. Aqui, do sistema orgânico da produção, dos objetivos, né? O sistema orgânico de produção deve, então vamos prestar atenção, né? Promover prioritariamente a saúde e o bem-estar em todas as fases. Gente, se o animal ele é bem alimentado, ele tem uma instalação adequada, consequentemente ele vai ter uma boa saúde, certo? Isso aí a gente vem trabalhando e falando e comprovando isso realmente. Adotar técnicas sanitárias e prática de manejo. O que é isso? Higienizar tanto o tratador que vai entrar para trabalhar com as aves, quanto as instalações, sempre trabalhando técnicas de vacinação, de cuidado, de dedicação, certo? Manter a higiene em todo o processo criatório é fundamental, certo? Lembrando que no anexo 1 trata dos desinfetantes que pode ser utilizado, a creolina, a cal, detergente neutro, desinfetantes também, então assim, biodegradáveis, então iodo, soda cáustica, tudo isso é permitido. Observem que nessa produção aqui tem essa plantinha, a lamanda, e você pode usar ela como fitoterápico em prevenção do piolho. Você pode fazer o extrato dela e estar pulverizando nas instalações e também nas aves, para prevenir da pichilinga. Oferecer alimentação nutritiva, saudável, de qualidade e quantidade. Eu digo sempre que o animal ele tem uma exigência nutricional. Um pintinho ele precisa de 22 a 23% de proteína. Por que os pintinhos que eram criados antes não cresciam? A gente só oferecia milho. Milho só tinha 9%. Perceberam? Então o animal necessita de uma alimentação adequada, de quantidade e qualidade, tá? E de acordo com a exigência. Se eu pego um frango, por exemplo, eu posso colocar 19 a 18% de proteína bruta, que ele vai responder bem. A água de qualidade, e eu digo mais, lavar esses bebedouros bem lavados. A água, ela deve ser isenta de produtos químicos e agentes biológicos. Se você pode consumir a água, o animal também pode consumir a água. E lembrando que a avicultura a água tem que ser de qualidade e quantidade, porque a gente precisa de quantidade para higienizar os equipamentos e instalações, e de qualidade para o animal ingerir. Nunca complete o bebedouro, sempre lave o bebedouro e coloque ração. Com isso, essa prática, esse manejo, vai evitar várias doenças no seu plantel.
tá? Utilizar instalações higiênicas funcionais. Aqui embaixo tem uma instalação simples, mas que funciona, que o animal vai para o pasto e à noitinha ele volta para dentro do abrigo, certo? Destinar os resíduos da produção, respeitando a legislação ambiental aplicável. É interessante que a cama de frango, as excretas, né, do animal, se o animal morreu, tudo isso você deve tentar fazer uma compostagem orgânica para voltar para a sua produção vegetal. O sistema orgânico, ele tem uma coisa interessante. Você tem um vegetal que vai para o animal e os dejetos voltam para a produção. Então, é um ciclo, né? Tanto vegetal quanto animal no orgânico. Da aquisição 3, a seção 3 trata da aquisição. Quando for necessário introduzir animais no sistema de produção, estes deverão ser provenientes do sistema orgânico. Veja bem, a gente não tem, no sistema orgânico, não dá para atender a todas as criações orgânicas, né? Mas a instrução normativa, ela dá a possibilidade. Na indisponibilidade de animais, você pode adquirir animais de produção que não seja orgânico, certo? Somente você precisa fazer o quê? Ser aprovado que você vai comprar o animal em um sistema convencional e vai converter para sistema orgânico. E aí você tem que respeitar o regulamento. Por exemplo, esses pintinhos vieram do sistema convencional e vai ser trabalhado com o sistema caipira. Se fosse orgânico, também daria certo. Todos os animais introduzidos na unidade de produção orgânica devem ter idade mínima, certo? Tem um período que ele pode entrar. Por exemplo, frango de corte, 2 dias de vida, né? Até 2 dias de vida. E para ave de postura, 2 semanas. Às vezes a pessoa não quer comprar a pintainha. Outra coisa, pintainhos, isso é regionalismo, vem mais do sul tratando disso. Aqui a gente usa muito termo pintinhos e pintainhas. Observem, gente, eu chamo a atenção que esses pintinhos aqui estão dentro do círculo de proteção, onde há um limite de área, onde tem bebedouro, comedouro sendo intercalado, o aquecedor, né, a campânula, um bebedouro de adulto e um comedouro de adulto. E a cama tem que estar muito sequinha para evitar problemas, tá? Isso são medidas sanitárias que a gente tem que tomar, tanto no orgânico, quanto no convencional, quanto no caipira. Seção 3 trata do bem-estar animal. O sistema orgânico de produção deve ser planejado de forma que eles sejam produtivos e respeitem a necessidade e bem-estar do animal. Ou seja, a gente tem que dar ao sistema orgânico, a gente tem que privilegiar bastante o animal, respeitar o comportamento típico da espécie, né, para que o animal possa viver tranquilamente. Outra coisa, quando você vai comprar de um sistema que não é orgânico, você dê preferência para as raças adaptadas às condições climáticas da sua região. E esses animais, eles foram trabalhados geneticamente com as raças rústicas, tá? Somente produz mais do que a caipira mesmo, né? O tradicional, o crioulo. Respeitar. O artigo 27 fala de respeito e é importante. São 5. A liberdade nutricional. O animal deve estar livre, né? O animal não pode passar sede, fome. O animal tem que ser trabalhado sem estar doente, livre de feridas e enfermidades. Se por acaso tiver alguma doença, separe, faça um galpãozinho separado para você criar esse animal, para dar um tratamento adequado com fitoterápicos ou homeopáticos. Liberdade de comportamento, né? O animal tem que ter a liberdade para expressar seu comportamento, para correr, para subir puleiro, né? Para ciscar, para tomar banho de areia. Tudo isso faz parte do comportamento das aves. A liberdade psicológica. Essa liberdade psicológica, ela acaba sendo relacionada com o tratador, que deve passar segurança para o animal e não medo. As aves, elas têm uma audição muito aguçada, então evitar barulhos, evitar gritaria, evitar músicas muito fortes, tá? Para evitar a poluição sonora, tá? O animal tem que sentir tranquilidade em relação ao seu tratador. Por isso que eu falo que quem trabalha com avicultura tem que ter muito amor, tá? Para não bagunçar a vida das aves. Liberdade ambiental, eles devem ter toda essa liberdade de movimentar nas instalações, com a densidade, não deve encher o galpão, tá? A gente vai estar falando disso também, que as instalações devem ser projetadas e todo o manejo deve ser realizado de uma forma para não estressar o animal,
tá? Para que o animal não desvie do comportamento, ele tenha uma tranquilidade de não bicar outra porque o espaço está pequeno, ou bicar os ovos, tá? Ou mesmo o animal não ficar bem, ficar um animal triste, que não come, que não bebe porque a instalação não é adequada. Chamando a atenção, gente, aqui nessa foto, o bebedouro, ele deve ficar na linha dos olhos do animal, tá? Então tem que suspender mais os bebedouros. O bebedouro baixo, o animal joga muita água na cama, certo? O que pode causar doença. E o comedor, a altura na linha do dorso, tá? O animal tem que alongar para poder desenvolver e crescer, certo? Então, todo esse comportamento, ele vai ser levado para a certificadora, ela acompanha toda a questão de manejo e a quantidade de aves por metro quadrado, certo? Aqui vocês veem que eles têm espaço à vontade, né? Tem até a bananeira aqui que a gente usa as folhas também, né? Para vermífugo, onde o animal está bem tranquilo. No capítulo 2, trata do manejo orgânico em relação à nutrição, que é onde pega muito, gente. Pela minha experiência, o que mais pega é a questão do piquete e a questão da nutrição. O sistema orgânico deverá utilizar alimentação própria e muitas vezes a propriedade é pequena, ele não tem condição de produzir, tá, o alimento para o animal, certo? Porém, né, tem o parágrafo primeiro fala que em caso de escassez ou em condições especiais, de acordo com o planejamento, ou seja, quem vai criar o orgânico tem que fazer um plano, né, que ele vai ser aprovado e depois que ele vai permitir a alimentação dos não orgânicos, numa proporção até, né, de 20% de animais, de 20% de alimentos que não sejam orgânicos na criação. Isso se aprovado pela certificadora. Lembrando que não pode faltar, e também é permitido, né, no artigo 31, o uso de suplementos vitamínicos e minerais, que isso é previsto, porque o animal não pode ficar sem o cálcio, sem o fósforo, sem o sódio, sem o manganês, nem muito menos sem as vitaminas. Então, na realidade, a instrução normativa prevê o uso, certo? E com certeza já tem núcleos para o sistema orgânico. Lembrando que a alimentação é de 70% a 80% do custo. E o pequeno produtor busca, gente, alternativas, tá? Para substituir o milho e a soja, que é o casamento perfeito, mas tem a questão de muitos serem transgênicos e a gente não conseguir o orgânico. Então, a gente tem que buscar uma alimentação alternativa. Veja bem, a gente colocou aqui o milho orgânico, que acho que daqui a um tempo a gente já vai ter esse milho com mais facilidade. Muitas pessoas da região já estão plantando, né, o milho crioulo e tudo. Mas tem o sorgo, que é um substituto, a gente só não pode substituir 100%. Tem o farelo da mandioca, você corta, tritura, né, e depois faz o farelo para substituir o milho, fonte de energia. Lembrando que da mandioca a gente aproveita a raiz para fazer o farelo e aproveita as folhas para fazer também o farelo da parte aérea da mandioca, que substitui a soja. Nós fizemos essa experiência no Instituto com o vermelho pesadão, os resultados foram muito bons. A rama da batata pode ser utilizada, você colocando no pasto, ou você também fazendo farelo. A batata também, você pode cortar, que elas vão adorar, ficar bicando, ou também fazer o farelo para substituir o milho. A gente não está fazendo cálculo de ração, porque não dá tempo de fazer aqui. A gente simplesmente está colocando os alimentos que podem substituir o milho. Tomando cuidado, porque o milho ele é rico em xantofila, né, em pigmento, daí a gema sai mais alaranjada, mas se você alimenta com verde, também vai dar um resultado bom. Aqui, onde o farelo da mandioca está sendo processado, é o pessoal de Licínio. A soja pode ser a gente sabe da questão da soja, do valor, do preço da soja, né? A soja orgânica também é cara. A gente pode estar utilizando a moringa, que é um substituto muito bom, que na nossa região a gente tem essa planta, né? Aqui a moringa sendo oferecida in natura para as aves, elas gostam, tá? Elas têm uma facilidade. Então, se você não puder oferecer in natura, o interessante é você fazer o farelo para já colocar diretamente na ração. A mandioca, né, a Embrapa Pantanal fez um experimento interessante com a mandioca substituindo o milho e a moringa substituindo a soja, e os resultados foram muito bons. Lembra que a moringa tem até 30%, né, de proteína bruta, a soja é de 45% a 46%. Só que a moringa ela também é rica em vitamina C, beta-caroteno, fósforo, ferro, potássio, então é uma alternativa que a gente tem.
Só que para pequeno produtor funciona, mas só que para você fazer o farelo em grande quantidade é que está o problema, né? Aqui o farelo de andu, o farelo da moringa, que é colocado diretamente dentro da própria ração balanceada. Você pode utilizar, né? A melhor coisa é colocar dentro da ração. Senão você coloca ele in natura, que o animal, né, vai estar buscando. A leucena também é da nossa região, fonte de proteína. Você faz o farelo das folhas. Ora pro nobis tem um índice de lisina muito bom, que é um aminoácido, e é fonte de cálcio e de fósforo. E do ferro também. Lembra que a população está comendo ora pro nobis para anemia, né? Então 32% de proteína. A dificuldade do ora pro nobis são os espinhos, porém você pode cortar e colocar para o animal. De preferência secar para utilizar dentro da ração, substituindo também a soja. A Maria Pretinha e o feijão guandu também em substituição à soja. A gente tentou buscar várias variedades que estão sendo utilizadas na nossa região. Nós utilizamos o farelo da palma. Se a sua palma ela é orgânica, né, não teve nada de veneno, de agrotóxico, você pode estar usando farelo para as aves. A gente substituiu até 20% do milho e nós tivemos um resultado muito bom mesmo com o vermelho pesadão. Aqui o farelo de casca, né, de feijão, é de qualidade, e o farelo de urucum. O farelo também pode estar utilizando como cama de frango, tá certo? As hortas, é bem-vinda, o animal gosta muito, tomar cuidado só com a alface e o mamão maduro por causa da umidade, mas você pode oferecer em pequenas quantidades. Lembrando que a cenoura, né, que a coloração ajuda muito na coloração da gema, vagem, abóbora. A abóbora, a semente, também é muito boa como vermífugo. Aqui é uma horta no sistema, um aviário, né, no sistema mandala, onde o aviário está no meio e a horta circulando. Então, os produtos da horta que não vão ser vendidos vai para o aviário e a cama de frango volta para a horta. Então, é muito bom, né, e é sustentável que você está fazendo esse trabalho. As frutas, a gente pode estar oferecendo manga, goiaba, mamão. O mamão verde atua também, né, como vermífugo. Aqui tem o tronco da bananeira cortado, onde as aves vão se divertir, vão bicar e não vão precisar serem debicadas, tá? Na seção 2, fala do ambiente da criação, né, que os animais deverão preferencialmente ser criados em regime de vida livre. Porém, a gente sabe que a gente tem um inconveniente, que tem vento, tem chuva, né, e o animal a gente prefere utilizar também um abrigo nos momentos, né, da manhã e à noite, né, mas a lei permite. Não será permitido você criar totalmente preso, que é igual ao sistema convencional, já é para um outro mercado de consumidor. Então, galpões e gaiolas são evitados. Porém, no primeiro parágrafo diz o seguinte, que instalações devem ser facultadas a ele a possibilidade de saída, ou seja, a gente pode manter o animal no galpão e liberado durante 6 horas no período diurno, e isso é muito interessante. Mas se a ave estiver doente, tiver algum problema, ou estiver chovendo muito, ventando muito, você pode deixá-lo dentro do galpão e comunicar à certificadora, certo? Então é nessa brecha que a gente trabalha com o sistema semi-intensivo no sistema orgânico. Em todos os casos, né, a densidade, quantidade de aves por metro quadrado está dentro do regulamento. Lembrando que os ninhos é uma boca para 4 a 5 aves, os comedouros, os bebedouros que estão do outro lado, todos devem ficar dentro do galpão, certo? Observe como que elas são sapecas, né? Elas sobem lá no ninho, se colocar um poleiro, elas vão agradecer, certo? Então é muito importante. No artigo 35, né, o ambiente de criação deverão dispor de áreas, os animais assumir o seu comportamento, né, o seu contato físico, descanso, a parte de alimentação, reprodução, proteção, que garantam bastante o bem-estar animal. O acesso à pastagem, né, com vegetação arbórea, é importante a sombra para o animal descansar, ele não precisar voltar para o galpão, ele descansar, ele ciscar, tá, ele tomar banho de areia. Aqui a gente vê a questão da densidade, aqui no caso é a BR-051, eu sugiro que vocês levantem os comedouros, tá, para ficar melhor, para elas comerem,
E lembrando que para muitos produtores pesa isso aqui. Para aves de postura, a gente tem que oferecer 3 metros quadrados por animal. Então, muitos produtores não têm esse espaço, mas isso se for criar no sistema extensivo. Se for criar no sistema intensivo, é 1 metro quadrado por ave. Por exemplo, se você tem 200 poedeiras, você vai precisar de 200 metros quadrados de piquete para oferecer para elas. Então, muitos produtores não conseguem atender esse requisito, que é da instrução normativa dos orgânicos. Para frango de corte, são 10 aves por metro quadrado dentro do galpão e meio metro quadrado no sistema livre. Lembrando que no pastejo rotacionado. O pastejo rotacionado é bom porque faz um controle também bom das parasitoses. Lembrando que se você cria no sistema extensivo, são 2,5 metros quadrados, que é o que eu falei para vocês, a queixa, né, dos produtores, que não conseguem atender. Já no artigo 39, né, quando necessário, as instalações deverão dispor de temperatura, umidade. Observe que aqui tem ventiladores, né, o galpão todo telado, né, e aí tem uma saída onde o animal ele vai ter acesso, né, ao piquete, tá, ao ar livre. E lembrando o seguinte, que dentro desse galpão tem uma densidade, são 6 aves por metro quadrado. Tá? Porque essas aves crescem. Então, quando a gente oferece um ambiente bom, uma densidade boa, dificilmente o animal vai bicar uma a outra, porque ela tem a liberdade lá fora e o galpão não está superlotado. A ave debica por problemas nutricionais, né? Falta às vezes de proteína, e aí ela começa a bicar, tá certo? Então, esse cuidado a gente tem que ter com a lotação. No caso de aves de corte, como eu falei, são 10 aves, né, por metro quadrado. A cama deve ser de material natural, né? O sistema orgânico prevê que a cama tem que ser mais de vegetal, né? E se for utilizar, deve ser muito seca essa cama, você tem que tomar muito cuidado para que não tenha problema para os animais, certo? Então, o material utilizado deve ser natural e livre de resíduos ou substâncias, né, em sistema orgânico, ou seja, não pode usar uma madeira tratada para fazer a cama com maravilha. Aqui você vê uma cama natural, um maço, né, de verde, que o animal vai bicar e vai esquecer as outras, ou seja, como se fossem uns brinquedinhos, também ela está aproveitando para comer também. As instalações e os equipamentos devem ser mantidos limpos, sempre limpos, desinfetar, a cal, o iodo, a creolina, todos são usados, todos são previstos na instrução normativa. Tá? As instalações, a manipulação de dejetos, como eu já falei, devem ser levados para compostagem. E tomar cuidado, né, com a questão de contaminação das águas. Tá? Observe aqui, ó, que o ambiente está tranquilo, a densidade está correta e os animais não brigam por espaço. A madeira para as instalações deve ser proveniente de extração legal, né, tudo direitinho, deve ser com substâncias, tudo dos conformes, né, gente, para evitar a contaminação dos animais, tá? E outra coisa, se você usar madeira tratada, precisa dar autorização. Em relação ao manejo, deve ser realizado com calma, como eu já falei, sem barulho, né? É proibido você forçar o animal a comer o que ele não deseja, lógico, o animal tem que estar livre, né? No sistema orgânico, não permite a debicagem. Eu já vi que tem algumas certificadoras de orgânico que estão utilizando a debicagem, não é o recomendado na instrução normativa. Esses animais não foram debicados, mas ele tem um espaço adequado dentro do galpão e fora. E conta também com várias coisas para distraí-lo, como o maço, como o tronco da bananeira, né, de outras plantas, frutas, que acaba o animal esquecendo de bicar outra. Não será permitida a muda forçada. Muda forçada é quando a gente quer um novo ciclo de proteção. Tem muda forçada que é trabalhada hoje nutricionalmente, outros com jejum, né? Mas hoje até o sistema industrial pouco está fazendo as mudas, pouco utiliza a muda forçada. A iluminação é um ponto importantíssimo que a instrução normativa permite, que a gente faça um programa de luz para as poedeiras no sistema orgânico, para que elas não parem de botar nos meses de maio, junho e julho. Ou seja, a gente pode oferecer 16 horas do claro e 8 horas no escuro. Para quê? Para ela descansar, a questão hormonal, e ela ter tranquilidade para ovular. Perceberam? Então, o sistema orgânico, você pode fazer um programa de luz, porque as aves, elas dependem da luz para ovular.
Então, nos meses de maio, junho, julho, que os dias estão curtos, a gente precisa do programa de luz. Não vai dar tempo a explicar o programa de luz, mas é outra oportunidade, quem sabe. O período mínimo no escuro previsto, né, deste artigo, na questão da luminosidade, não se aplica, gente, para pintinhos, porque tem vários aquecedores que são com fonte de luz, certo? Então, os pintinhos, muita gente, cada um adota uma técnica, né, de manejo para os pintinhos. Alguns adotam 24 horas de luz no primeiro dia, no segundo, e depois ele vai tirando a luz gradativo. O sistema orgânico prevê também isso. O transporte, né, deve ser dentro do princípio do bem-estar, sem xingar, sem bater. Esses animais, o ideal é um abate mais humanitário, né, que trabalhe direitinho, que o animal possa não sofrer. Porque veja bem, se a gente leva o animal ao estresse, essa carne vai estar contaminada e esse ovo acaba também se contaminando. Então não será permitido conduzir animais de qualquer jeito. Antes a gente via, né, as pessoas andando de bicicleta com a galinha pendurada de cabeça para baixo. No sistema orgânico, isso é proibido, tá? O ideal é pegar pelo dorso e colocar na caixa, sem superlotar. Lembrando que os animais, antes de ir para o abate, ficam em jejum de 8 a 12 horas, né, para evitar contaminação da carcaça, mas não pode ficar sem água, certo? É uma dieta hídrica. Na seção 4, trata da sanidade, né, que a gente preocupa muito com a saúde desses animais. Então, para a obtenção e manutenção, deve-se utilizar da prevenção, alimentar adequadamente, exercício, acesso à pastagem de qualidade, certo? Aqui a gente vê um piquete, né, separado, 1 metro quadrado para cada ave, e quando a gente faz essa rotação, a gente controla também as parasitoses, tá? A verminose. O uso de produtos provenientes de organismos geneticamente modificados só será permitido se tiver um similar, né, só caso não tenha um similar que é utilizado, tá? A vacina, o uso de produtos, né, vacinas que são vírus, né, liofilizados ou vivos, podem ser utilizados, tá? Porque são vacinas obrigatórias, vacina de Marek, né, no incubatório, a Newcastle, a Boba, somente pode utilizar nos tratamentos, né, de enfermidades, constando no anexo 2, tá certo? Os produtos comerciais, todos devem estar dentro da legislação. A gente colocou a relação do anexo 2 aqui, né? A gente chama a atenção da própolis, que é o orgânico, né, e que é um antibiótico natural. No sistema orgânico, você pode estar usando de vitaminas, aminoácidos, fitoterápicos, homeopáticos, tudo é permitido. Isso é muito bom, porque a gente pode falar, eu não tenho um antibiótico, mas eu tenho um tratamento fitoterápico ou homeopático. Aqui a medicina homeopática, que você pode estar utilizando, esse fator orgânico tem para estresse, tem para infecção, tem para digestão, tem para postura, atua no controle da boba, né, no tratamento da boba, tem os extratos para estresse, também para vermes, ou seja, todos você pode utilizar, são homeopáticos e você pode utilizar no sistema orgânico. Os fitoterápicos aqui a gente utiliza muito o alho, né, porque ele é muito interessante para aumentar a imunidade do animal, né, para problemas respiratórios. A babosa, muito utilizada para cicatriz, né, para o animal ferir ou mesmo para verme. O mamão verde, muito utilizado para controle de verminose. Folha de bananeira para verminose, você tira umas folhas, joga lá, elas vão gostar e vai estar controlando o verme. O limão, muito utilizado também para o sistema imune. A terramicina, tudo natural, gente. Olha, se vocês fizerem um mix dessas ervas medicinais, colocar na sua ração, o animal está protegido, tá? Tem a terramicina, a bezetacil, a espinheira santa, que controla o pH do estômago, o confrei, né, que é cicatrizante, o mastruz, o alecrim. Todas essas ervas ajudam na prevenção de doenças. A lavanda, as folhas de eucalipto, tá? A tuia e o nim, você pode também estar utilizando como repelente, né? Lembra que a boba aviária, ela é transmitida, né, por um mosquito que leva o vírus. Então a gente tem que ter um controle de água e também utilizar os repelentes para mosquito. Com isso a gente vai estar evitando, né, a boba aviária, tá? A lavanda no controle também dos piolhos. Você pode fazer a infusão e pulverizando, né, as instalações e as aves.
É obrigatório o registro, né? A vacina, a data de aplicação, tudo isso tem que ser anotado, tá? Essa vacina que é ocular, é de Newcastle, pode ser na narina, no olho ou mesmo na água de bebê, tá? Muito importante. No caso de doenças ou ferimentos que não tem condição, né, de tratar, o orgânico prevê que você possa utilizar, né, por 96 horas um outro medicamento. Lembrando que a gente tem que observar a carência da bula, tudo direitinho, tá? E esses produtos que você utiliza, porque o animal não conseguiu responder ao orgânico, ele deve ser informado também à certificadora, certo? Cada animal poderá ser tratado, a gente sempre fala para separar esse animal. O animal pode ser tratado 2 vezes ao ano com medicamento convencional. Se passar de 2, ele tem que ser retirado do sistema orgânico, certo? Lembrando, como eu falei, separar o animal morreu, tem que tomar cuidado, né? E fazer a compostagem da melhor forma possível. Aqui eu coloquei algumas doenças, né, que é causada na nossa região, a Newcastle, que é causada por vírus, pode matar até 100% do lote. A prevenção é vacina, higiene, tomar banho antes de entrar nas instalações, usar o pedilúvio com a cal, né? A ave fica com torcedura de pescoço, dá cambalhotas, anda para trás, atinge o sistema nervoso. A bolba aviária você pode vacinar, você pode usar repelentes também para os mosquitos, né? E controlar a água parada. A bolba aviária, a vacina é na membrana da asa. A coriza é uma doença que vem mais ligada à questão de higiene mesmo, manejo sanitário, né? Muitas vezes a gente coloca uma ração, sobe pó, e aí vai causando a coriza e o animal começa a sair até catarro pelo próprio olho, né? E aí isso aí é bem problema e é bactéria. Então você entra com os fitoterápicos, né? A terramicina, a bezetacil, fitoterápico, a planta mesmo, tá? Separe esses animais para não contaminar os demais. A cólera é causada também por bactéria na nossa região, há muita morte por cólera. O animal estava bem, no outro dia não amanhece, né, na realidade, com a crista roxa, a cabeça roxa e os pés também. E essa doença, eu coloco muita questão da higiene, principalmente dos bebedouros. Lavar bebedouro ajuda muito a prevenir. Tem vacina da cólera, só que a instrução normativa só prevê as obrigatórias. Eu creio que a cólera pode também ser utilizada. Eu agradeço, né, a Zé e Manuela, lá de Licínio, que contribuiu com as fotos, e Lucas também, gente, que está criando a BR, né, 051, e eles que criam o pescoço pelado. Eu agradeço muito, eu espero que vocês tenham entendido a instrução normativa. Eu falei muito rápido por causa da questão do tempo. Lembrando que hoje a gente já tem grandes empresas trabalhando com orgânico, já tem o selo orgânico, certo? Principalmente no sudeste do país. Eu espero que eu tenha contribuído, né, com vocês, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado e fiquem em paz.